pelas tuas virtudes, para proclamar o teu amor, Senhor, tua redenção, Senhor, tua salvação, Senhor, para proclamar, Senhor, que o Senhor é Deus, que não há outro igual, Senhor. Senhor, abençoa o teu povo, Senhor. Senhor, Ele possa falar, Senhor, aos nossos corações, Pai. No nome de Jesus. Bem, irmãos, vamos abrir no livro de Deuteronômio, capítulo 12. A partir do versículo 1. São estes os estatutos e juízos que cuidareis de cumprir na terra que vos deu o Senhor, Deus de vossos pais, para possuirdes todos os dias que viverdes sobre a terra. Destruireis por completo todos os lugares onde as nações que ides a despossar serviram aos seus deuses, sobre as altas montanhas, sobre os outeiros, debaixo de toda árvore frondosa. Deitareis abaixo os seus altares e despedaçareis as suas colunas, e os seus postos ídolos queimareis, e despedaçareis as imagens esculpidas dos seus deuses, e apagareis o seu nome daquele lugar. Não fareis assim para com o Senhor vosso Deus, mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e sua habitação, e para lá ireis. A esse lugar fareis chegar os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, as vossas ofertas, e a oferta das vossas mãos, e as ofertas votivas, e as ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Lá comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis em tudo o que fizerdes, vós e as vossas casas, no que vos tiver abençoado o Senhor vosso Deus. Não procedereis em nada segundo estamos fazendo aqui, cada qual tudo o que bem parece aos seus olhos, porque até agora não entraste no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus. Mas passareis o Jordão e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor vosso Deus, e vos dará descanso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguros. Esses são os estatutos e juízos que cuidareis de cumprir. Então destruíram os deuses, os ídolos, os deuses que serviram aquelas nações, mas ter um único Deus e servir somente ao Senhor, no lugar que o Senhor escolheria para lhe pôr o seu nome. Na verdade, o povo que estava no deserto, pronto para passar a terra prometida. Então o Senhor carregou Moisés de dar algumas instruções, digamos que finais. O Senhor havia de escolher um lugar para pôr ali o seu nome. Mas vamos abrir por um momento no livro de Apocalipse, capítulo 11. E olhar, considerar um versículo. Versículo 8. Vamos ler 7 e o versículo 8. Apocalipse 11, versículos 7 e 8. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Se referindo às duas testemunhas que hão de levantar no tempo final. Então, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, as vencerá e matará, e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito,
onde também o seu Senhor foi crucificado. O Senhor escolheu Jerusalém, casa de paz. O Senhor pôs ali o seu nome. O Senhor, em tempos atrás, levantou ali o seu tabernáculo, o templo. A sua presença encheu aquele templo. Ali estava a Arca da Aliança. Dali se ouvia a voz de Deus. Ali deveria o povo se alegrar no Senhor, contemplar a grandeza do único Deus verdadeiro, das obras de Deus, desfrutar do bem. Mas em certo momento, essa cidade que deveria levar o nome do Senhor, ter o testemunho do Senhor, a presença do Senhor, já não vemos isso. Espiritualmente se chama Sodoma, Egito, e aonde o Senhor também foi morto, ou seja, Jerusalém. Qual que é o significado de Sodoma? Quando nós olhamos na Bíblia, o que representa Sodoma? Sodoma e Gomorra. Então nós já sabemos que eram grandes pecadores contra o Senhor. Um povo que se entregou ao pecado completamente. E Egito. Também Egito tem o seu significado espiritual. E nós vamos considerar um pouco sobre esse texto, sobre essas coisas. Vamos abrir o livro de Números, capítulo 33. O Senhor, quando tirou Israel do Egito, o Senhor foi conduzindo o seu povo de jornadas e jornadas. E em cada jornada o Senhor tinha um ensino para o seu povo, uma estação, uma disciplina, uma correção. E quando nós lemos lá em Deuteronômio 12, o povo ainda estava em desordem. O povo estava fazendo segundo bem parecia. E também o livro de Juízes, Samuel tem considerado, o povo, cada um fazia aquele versículo chave, naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que melhor lhe parecia aos seus olhos. Então essa é uma característica do livro de Juízes, da época dos juízes. Mas também, quando Israel saiu do Egito, o povo ainda estava meio desordenado. E através das jornadas, através do deserto, Deus vai começando a ensinar o povo algumas coisas fundamentais. Então, vamos considerar esse capítulo 33 de Números. Versículo 1. São estas as caminhadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, sob as ordens de Moisés e Arão. Escreveu Moisés as suas saídas, caminhada após caminhada, conforme o mandato do Senhor, e são estas as suas caminhadas, segundo as suas saídas. Partiram, pois, de Ramessés, no 15º dia do primeiro mês, no dia seguinte ao da Páscoa. Saíram os filhos de Israel corajosamente aos olhos de todos os egípcios, enquanto estes sepultavam todos os seus primogênitos, a quem o Senhor havia ferido entre eles. Também contra os deuses executou o Senhor juízos. Partidos, pois, os filhos de Israel de Ramessés, acamparam-se em Sucote, e partiram de Sucote, e acamparam-se em Etã, que está no fim do deserto. E partiram de Etã, e voltaram a Pi-Hairote,
que está defronte de Baal-Zephon, e acamparam-se diante de Migdol. E partiram de Pi-Hahirote, passaram pelo meio do mar ao deserto, e depois de terem andado o caminho de 3 dias, no deserto de Etam, acamparam-se em Mara. E partiram de Mara e vieram a Elim. Em Elim havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e acamparam-se ali. Até aqui, não vamos estender muito. Gostaria de compartilhar algo acerca disso. Na verdade, há um tempo atrás eu fazia um estudo sobre essas jornadas, e eu comentei com o irmão Reinaldo. Ele falou: olha, tem um livro do Dino, né, sobre as jornadas, e graças a Deus, como Deus, Ele às vezes move o seu povo no mesmo espírito, e graças a Deus estou lendo esse livro, e o Senhor tem falado bastante comigo dentro desse assunto. Então gostaria de compartilhar algo. Vamos voltar ao livro de Êxodo, capítulo 12. Talvez algo que primeiro deveríamos lembrar, quando nós celebramos a ceia do Senhor hoje, que nós paramos para considerar algo muito importante: aquilo que o Senhor fez por nós, a obra do Senhor Jesus na cruz, aquele mandamento que o Senhor nos deixou: fazer isso todas as vezes que partirdes este pão, em memória de mim. O Senhor, Ele deixou um mandamento à sua igreja, ao seu povo. Já não é a Páscoa, mas é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, que paramos para considerar a obra do Senhor Jesus na cruz, e também tudo aquilo que envolve essa obra, tudo aquilo que está ligado a essa grande obra do Senhor. São muitas as coisas. Quando nós olhamos que o povo de Israel desceu para o Egito, através de um livramento de Deus, fugindo da fome, através de José, o precursor, o povo viveu no Egito, mas depois se levantou um novo rei no Egito, que não conhecia José, que usou de astúcia para com o povo de Deus, e disse: olha, esse povo tem crescido, tem se fortalecido, para que eles não se unam aos nossos inimigos e saiam da terra. Eles começaram a oprimi-los, a subjugá-los em escravidão, em serviços. Isso é uma estratégia de Satanás. Esse faraó, ele está considerando, ele está consultando, ele está planejando segundo a carne, segundo o seu poder opressor, contra o povo de Deus. Então, olha, vamos escravizá-los, vamos pôr feitores sobre eles, capatazes ali, que vão oprimi-los, vão apertar com eles, para que eles trabalhem, para que eles se edifiquem para Faraó, Ramsés e outras cidades, celeiros, Pitom, outras cidades. Eles tinham que queimar tijolos, e eles tinham que edificar para Faraó. E muitas vezes o mundo, ele vai fazendo isso com a gente. Esse é o sentido do Egito. Já não é aquele Egito de José, mas é o Egito do rei Faraó, Ramsés. Olha, esse é o Senhor do Egito. Esse, ele vai nos oprimir.
esse vai nos escravizar, esse vai nos maltratar. O povo era obrigado a matar seus filhos. Todo filho varão que nascesse fosse jogado ao Nilo. Em que vida seria essa? O povo então deveria lembrar da sua situação, que eles se encontravam no Egito, em amargura, em que clamaram ao Senhor, mas o Senhor ouviu, e o Senhor separou Moisés para livrar o povo dessa escravidão. Quando Deus então executou o seu juízo contra o Egito tinha vários deuses, cada deus para uma coisa, para um serviço. E quando Deus trouxe ali aquelas pragas, Deus executou o juízo contra os egípcios e contra os seus deuses. É isso, é um mandamento do Senhor também, que o povo de Israel considerasse, após celebrar a Páscoa, cada vez que celebrasse a Páscoa. Então, nas futuras gerações, quando se levantassem os filhos, os netos, e por diante novas gerações, então quando eles olhassem para aquele ritual, para aquela cerimônia, eles olhariam e perguntariam: mas o que significa essa cerimônia? O que é essa cerimônia? Então deveria se ensinar: olha, nós fomos escravos no Egito, mas de lá nos livrou o Senhor. Então esse é o sentido da Páscoa, e também o sentido da mesa do Senhor. Olha, nós fomos escravos no Egito. Aquela noite, quando o Senhor ia tirar o povo do Egito, o Senhor também ele executou sentença contra os primogênitos do Egito. Na verdade, até o próprio faraó era considerado uma divindade, e o filho dele, de igual modo, era considerado um Deus, uma autoridade, um respeito, a adoração, como se fosse um Deus, algo divino. Todos aqueles costumes do Egito, e Deus ali tirou a vida até do primogênito do faraó, que se assentava no seu trono. Os egípcios viram o poder de Deus, a poderosa mão de Deus, e agora o povo deveria considerar isso. Seus corações deveriam se inclinar diante do Senhor. Na verdade, os nossos corações devem se inclinar diante da obra do Senhor, diante da cruz, diante do sacrifício do Senhor. O povo deveria comer a Páscoa, mas que era os pães sem fermento, com ervas amargas, mas também tinha cordeiro que deveria ser sacrificado no crepúsculo da tarde. O sangue dele deveria ser passado nas portas, nos umbrais das portas. Isso, quando o anjo destruidor passasse sobre as casas do Egito e olhasse para o sangue, ele não entraria naquela casa. É o sangue que nos guarda, que nos protege, que nos livra da condenação, do juízo, da ira, do anjo destruidor. E nós temos a proteção do Senhor, mas temos uma coisa mais para considerar: não era simplesmente o sangue por fora das portas. Também o povo deveria reunir-se, sua família, ou alguns mais, que pudessem comer do cordeiro. Isso representa comer do cordeiro. Não simplesmente algo por fora, mas algo também no nosso interior. Cristo, ele tem que, não simplesmente um aspecto externo,
mas ele tem que ter um aspecto interno em cada um de nós. Não é simplesmente o sangue dele fora, mas nós também devemos participar da carne do Cordeiro. Nós devemos comê-la, nós devemos comer dos pães, das ervas amargas, de tudo aquilo que Cristo Ele está proporcionando para nós. Cristo, nós temos que alimentar-nos de Cristo, ou seja, a parte interna, Cristo em nós. Esse é o aspecto verdadeiro da ceia do Senhor. É não termos Cristo simplesmente fora. Eu estou aqui, estou protegido. Não, mas Cristo tem que entrar em nós. Nós temos que ser misturados. Nós temos que estar penetrados. Cristo tem que estar penetrado em nós, no nosso interior. Ele tem que mexer lá dentro em nós e estar em nós. Irmãos, isso é o convite do Senhor para cada um de nós. Essa é a obra do Senhor em cada um de nós. E uma vez que nós temos recebido isso, nós agora nós temos também que guardar aquilo que temos recebido. Eu lembro aquela exortação lá de João, lá das epístolas de João. Ele fala: olha, guarda o que tens recebido, para que ninguém tome a tua coroa. Olha, nós devemos guardar, ou seja, também manter vivo aquilo que Cristo representa em nós. Jerusalém deveria ser, segundo o propósito de Deus, mas glória a Deus que também será, aquela cidade onde estava a presença de Deus. Mas por algumas gerações, por algum tempo, talvez podemos dizer um tempo grande, Jerusalém não tem desfrutado do verdadeiro sentido, do verdadeiro propósito de Deus que ela tem. Olha Jerusalém hoje, ou desde que Cristo morreu, ou talvez ali mesmo quando o Senhor estava ali, eles não receberam. Veio para o que era seu. Jerusalém perdeu aquela posição de ser a cidade do grande Deus, do grande Rei, e passou a ser agora considerada como Sodoma, como Egito. E Jerusalém agora também significa, Deus Ele quer nos livrar do pecado, das abominações da carne, do pecado. Ele quer nos livrar do mundo, do Egito, a opressão do mundo, a escravidão do mundo. Mas Ele também tem que nos livrar de Jerusalém, que é agora um outro sistema, que é um sistema de lei. Mas graças a Deus, hoje nós encontramos a graça de Deus, que nos revela a pessoa de Jesus, que encontramos no Senhor Jesus a graça e a verdade, não aquela lei dura, aquela lei cega, que não aperfeiçoou coisa alguma. Então Deus Ele tem que nos conduzir pelos seus caminhos, mas nós, como temos considerado aqui, e também na nossa vida devemos considerar, o Senhor Ele começou uma boa obra em nós, e Ele será fiel em completá-la. A obra do Senhor Jesus não está completa em nossas vidas ainda. O Senhor Ele tem caminhos para nós, jornadas. O Senhor Ele tem que nos conduzir. Lá em Coríntios 10, nós vemos, olha, essas coisas lhe sobrevieram como um exemplo para nós. Aqueles exemplos que nós temos lá no Velho Testamento, em Êxodo, Deuteronômio, Números, esses exemplos, olha, são exemplos para nós, mas não para eles, para nós, em quem os fins do século têm alcançado.
Se foram para ele, sim, mas também para nós. Nós hoje que aqui estamos, até que o Senhor venha, é exemplo, é ensino, é instrução, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram, para que não pratiquemos imoralidades como alguns deles e pereceram, para que não murmuremos. Na verdade, nós temos que aprender, e essa é uma lição profunda, algo que o Senhor tem que desarraigar da nossa carne, das nossas vidas, da nossa natureza. A nossa natureza é contrária à natureza de Deus. Por isso Deus ele tem um trabalhar em cada um de nós. E esse trabalhar ele não parou aqui. Como nós também consideramos em João, quando cremos, a fé às vezes é simples. Alguns abraçam ela tão facilmente, outros a rejeitam, outros não entendem, outros não podem aceitar. Para outros é tão complicado, mas para outros é tão simples, tão sensível. E graças a Deus que o Senhor ele tem nos alcançado. Se nós estamos aqui é porque Deus ele tem alcançado, Ele tem podido falar em nossos corações, abrir os nossos olhos para ver essas realidades. Então Deus ele trabalhou em nós a fé, mas a fé ela não para só no princípio, no fato de crermos em Jesus e termos a salvação. Não, ela trabalha no nosso novo nascimento, ela trabalha em aperfeiçoarmos, em crer no poder do Senhor, em confiarmos no Senhor nas horas difíceis, em nos apoiar no Senhor, até mesmo quando todos abandonam o Senhor. O Senhor ele tem muito que nos ensinar, muito que nos aperfeiçoar, nos fundamentar. É isso então o Senhor vai fazendo pouco a pouco. Quando nós cremos no Senhor, nós pensamos de uma maneira, e Paulo fala lá, olha, quando eu era menino, eu pensava, eu agia como menino. Mas quando eu cresci, quando eu cheguei a ser adulto, eu desisti das coisas de menino. Às vezes nós temos ainda muito de sentimentos de criança, de meninos. Estamos fazendo pirraça, sujando as fraldas, brigando, lutando, competindo. Isso são coisas de meninos. Mas Deus tem que nos levar a um sentimento perfeito. E esse sentimento perfeito, Coríntios 13, aquilo que é perfeito, o amor, Deus tem que nos aperfeiçoar isso. E hoje, nos dias de hoje, nós temos encontrado resistências e lutas enormes com esse respeito. O amor se esfriará de muitos corações, e nós vivemos um tempo onde o amor vai sendo colocado de lado, onde o materialismo vem reinando, onde a aparência predomina, e aí vamos entrando em caminhos que na verdade são caminhos que o Senhor quer nos livrar. E quando temos o primeiro ponto de partida, de Ramassés, ali o povo viu o poder da mão do Senhor. Então vamos compartilhar só um pouco por alto agora, não vamos entrar muito em detalhes. Mas isso significa Ramassés. Isso significa o Egito, servir Faraó, ser escravo do mundo, não ter vida. Mas o Senhor se revela. O Senhor revela o seu poder, nos livra do Egito, nos livra de Ramassés e nos leva para Sucote. A primeira estação. Versículo 37, capítulo 12 do livro de Êxodo. Assim partiram os filhos de Israel de Ramessés para Sucote,
cerca de 600 mil a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais, e cozeram bolos asmos de massa que levaram do Egito, pois não se tinha levedado, porque foram lançados fora do Egito. Não puderam deter-se e não haviam preparado para si provisões. Aqui, qual que é o significado de Sucote? Cabanas. Então, uma vez que o Senhor nos tira do Egito, é onde está sendo levantadas grandes edificações, grandes casas, grandes edifícios, o Senhor leva o povo para tendas, para habitar em tendas. Qual que é o significado, o sentido de tendas para nós, dentro da palavra de Deus? Peregrinos. Esse é o sentido que o Senhor quer nos ensinar. Logo, ao sair de Egito, nós temos que aprender a ser peregrinos, a considerarmos que já não temos uma pátria permanente, que somos estrangeiros, que aqui não é o nosso lugar, mas muitos têm feito desse mundo o seu lugar, vão ficar detidos em Ramsés. Não, o Senhor nos chama a caminhar. Irmãos, nós não pertencemos a esse mundo, nós não somos desse mundo. Nós temos que olhar para a nossa pátria celestial, nós temos que olhar como o povo deveria olhar aqui. Olha, nós estamos indo para Canaã, a terra prometida, e nós temos uma pátria, algo que Deus prometeu para nós, nós aguardamos novos céus, nova terra. Nós não temos aqui cidade permanente. Mas esse é o sentido da primeira etapa. Como que Deus é maravilhoso, como que Deus, Ele, através de um simples nome, Ele dá um sentido espiritual na sua vontade. Quantas coisas nós podemos tirar aqui de Sucote? Hoje, todavia, vamos falar por alto. Mas também, aqui acrescenta algo. Saiu com eles um misto de gente, um povo que não fazia parte do povo de Deus. Às vezes, os simpatizantes, lá em Atos, também nós encontramos alguns simpatizantes com a igreja. Nos dias de hoje nós encontramos alguns simpatizantes que vêm nos visitar, mas se nós considerarmos a Páscoa, ela não poderia ser comida por nenhum incircunciso. E o que é a circuncisão? Aqueles que adoram a Deus em espírito, aqueles que têm a realidade do novo nascimento, aqueles que não se gloriam na carne, que não se apoiam na carne, que deixaram a carne para viver uma vida e servir a Deus no Espírito. Isso é o sentido da circuncisão. Mas às vezes tem muitos incircuncisos no meio da igreja, no meio do povo de Deus, que estão acompanhando porque estão aproveitando uma oportunidade. Às vezes pode vir, porque tem uma garota bonita lá na igreja, vou lá, porque os cânticos são bons, mas ainda não se entregaram para ser do povo de Deus. Irmãos, é interessante porque Deus, Ele faz um convite a todos esses que, esse misto de gente, aqueles imigrantes que viviam no Egito, do Oriente, da África, de todas as partes que tinham ali no Egito, uma grande nação. Aqueles imigrantes vão aproveitar a oportunidade para fugir, simplesmente para sair, escapar desse mundo. Irmãos, mas é necessário que sejam do povo de Deus. Então Deus fez um convite, falou: olha, o estrangeiro que está no meio de vocês,
ele deve ser circuncidado, ele não pode participar da Páscoa. Ele deve ser circuncidado, então ele poderá participar. E Deus, ele tem esse convite. Deus, ele está sempre fazendo esse convite. Ele não está rejeitando, olha, expulsa esse misto de gente aí do seu meio, porque eles vai ser problema. É verdade, eles iam ser problemas. Eles iam começar a murmurar. Eles iam trazer os seus deuses, porque eles ainda não fazem parte desse povo. Irmãos, mas é engraçado que Deus aqui não os rejeita, mas faz um convite, olha, o estrangeiro, que ele seja circuncidado, então ele será como um natural da terra. Essas leis nós vamos encontrar mais adiante, mas hoje vamos só considerar essa graça de Deus, essa mão estendida que Deus, ele faz a cada um de nós. Se você está aqui hoje porque você veio por algum motivo que não seja verdadeiramente Cristo na sua vida, de se entregar a Cristo, de abrir o coração, o Beto ontem considerou sobre isso. Talvez você pode estar aqui e ir para o inferno. A igreja não salva, quem salva é Cristo. É Cristo e dentro de nós, não simplesmente no aspecto externo, mas Cristo tem que estar dentro de nós. Nós temos que receber a Cristo. Cristo tem que existir em nós e mudar algo em nós. Temos que ter a Cristo, temos que recebê-lo. Se você está aqui por passear, por namorada, por namorado, seja qual for a sua intenção, dobre o seu coração hoje para Cristo. Abra o seu coração e diga: eu quero primeiro Cristo. As demais coisas o Senhor acrescentará. Mas nós precisamos ter esse encontro, que isso seja verdadeiro em nossas vidas. Eu creio que Deus, ele tem falado isso. Mas de Sucote, eles passaram para Etã. E Etã também tem um significado. Essa palavra Etã, ela representa o sentido, um nome egípcio da palavra Edom. E Edom representa aquele irmão de Jacó, que tinha o direito da primogenitura, mas que o vendeu por um pasto. Por um momento que ele estava cansado, ele foi profano, falou: de que me serve esse direito de primogenitura? E o seu irmão tinha ali um cozido de lentilhas, e então ele trocou o seu direito por um prato de lentilhas. Aquele parente que perseguiu, que odiou, que perseguiu Jacó, que queria matá-lo, aqueles parentes, aquela parentela que começa a ser tropeço para nós, a ser empecilho dos nossos pais. Não, você não pode servir o Senhor, você deixa disso. Isso acontece muito no princípio da nossa caminhada cristã, e é justamente esse período que nós encontramos aqui. O povo começou a caminhar com o Senhor, e o povo tinha que aprender algumas lições. Então aquele deserto de Etã também vai falar acerca dessas dificuldades. O Senhor Jesus, ele falou muito sobre isso. Olha, os inimigos do homem serão da sua própria casa. Agora estarão divididos numa mesma casa, o pai contra o filho, a nora contra a sogra. Às vezes nós temos, talvez quase podemos dizer que sempre, nós vamos ter essas dificuldades. Os nossos parentes vão nos deter, nos impedir
de seguir no caminho do Senhor. Nós também temos que considerar isso e passar dessa etapa e vencer e dizer não. Quem não amar mais a mim do que seu pai, do que sua mãe, que não deixar casas, pais, mães, noras, genros, a sua parentela, como Abraão deixa a tua parentela e vai. Abraão teve que deixar a sua parentela. Nós às vezes ficamos detidos e impedidos de caminhar. Por quê? Porque nossos pais não permitem. Aí quando os pais já disseram, não, enquanto meu filho é de menor, ele não vai seguir essa religião. Quando ele tiver 18 anos, ele pode até decidir. E quantos filhos ficaram ali sem servir o Senhor? E completaram 18 anos e não se decidiram mais pelo Senhor. Foi tirado deles uma oportunidade, um caminho, né, de aprender do Senhor desde cedo, de se fortalecer no Senhor naquele tempo que eles mais iriam necessitar, na juventude ali, na adolescência, juventude. Mas e quantos têm ficado assim detidos? Quando eles saem de Etam, o Senhor fala, olha, regressa a Pi-Hairote. E Hairote também é uma palavra que tem um significado de como se fossem bambus, aqueles onde o vento sopra e ele vai para um lado e vai para o outro. Aquelas pessoas que são instáveis, ou aqueles tempos instáveis na nossa vida, isso representa Pi-Hairote. Então o faraó vai olhar e vai falar, olha, eles estão desorientados, eles estão indo de lá para cá. Vamos, o que nós temos feito deixando Israel? Até faraó vai se enganar, mas também muito do povo se engana. Nós estamos caminhando bem, mas de repente vem um regresso na nossa vida. Em vez de irmos adiante, nós voltamos. Mas foi Deus que fez isso. Foi Deus que proporcionou essa situação. E muitas vezes na nossa caminhada espiritual, nós encontramos esse Pi-Hairote, esse ponto de regresso, de instabilidade, de dúvida, onde vamos ficar balançando. Será que eu vou para cá, para a igreja? Ou será que eu vou para o mundo? Será que eu sirvo o Senhor? Será que vale a pena perder a vida por amor do Senhor? Será que é melhor o mundo? Será que eu vou estudar? Será que eu vou servir o Senhor? Será que eu me caso? Será que eu compro uma bicicleta? Quantas dúvidas, quantas instabilidades, quanta falta de firmeza. Mas isso também fala de uma luta que nós temos que passar. Pi-Hairote estava junto de Migdol e Baal-Zephon. Migdol, uma torre, ou vamos dizer um altar, um lugar de adoração a Baal-Zephon, que também traduzido pode ser Baal-Zebu, Beelzebu, o Senhor das moscas. Aquele demônio, aquela hoste demoníaca. O povo voltou e encontrou as dificuldades. Será que vamos ficar prostrados em Pi-Hairote, ali com Beelzebu? Ali veio Faraó, ali o povo murmurou, ali o povo temeu a circunstância, temeu Faraó. Olha, melhor fôramos
ficar lá servindo Faraó. Irmãos, isso revela a instabilidade. Isso revela as nossas dúvidas, temores, fraquezas. Mas nos caminhos do Senhor também tem isso. E nós devemos vencer, irmãos. Não podemos ficar aí. Porque se ficarmos aí, vamos terminar por adorar Beelzebul. Vamos terminar nas mãos de Faraó. Vamos voltar. É o povo que estava na fronteira do Egito com o deserto. Todavia, ainda estavam no Egito. Todavia, tinham deixado só Ramsés, mas ainda estavam no Egito. E agora volta. Mas Moisés clama ao Senhor, e o Senhor vai abrir o mar. Então é quando um se decide e fala: não, para o Egito eu não quero mais. Para o Egito eu já estou convicto que não é meu lugar, não é minha casa, não é minha nação. É quando um se converte e se batiza. Lá em Coríntios 10 fala: e todos foram batizados, tanto na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Na nuvem, no celestial, no Espírito, em Cristo, e no mar, nas águas. O que significa o batismo nas águas? Olha, você deixa o mundo, você deixa aquela velha vida para viver uma nova vida. Mas isso é o que Deus propõe no batismo. Irmãos, e essa decisão, se você também ainda está aqui e ainda não se decidiu pelo Senhor, decida-se. Não fique detido aí. Moisés clama ao Senhor, o Senhor abre o mar, Israel passa pelo mar, e os egípcios tentando perecem, eles perecem no meio do mar, o mar volta sobre eles. Israel então vê o poder do Senhor, vê os egípcios mortos, aqueles a quem temiam, os seus medos, os seus inimigos, aquele forte inimigo. Sabe que a Escritura fala: olha, Moisés não ficou atemorizado quando deixou o Egito por Faraó. Com certeza falamos de um poderoso exército. Quando fala ali de Faraó, juntou todos os seus carros, todo o seu exército. Certamente eles tinham armas, certamente eles viriam sobre Israel e destruiriam tudo, não ficaria um sequer. Mas Deus, Ele nos faz caminhar na fé para vencer aquele que é mais forte do que nós, aquele que é maior do que nós, para vencer gigantes, para vencer exércitos, para vencer dificuldades, lá em Hebreus 11. Coisas que nós não podemos fazer por nós, coisas que é impossível para os homens, todavia é possível para Deus. É tão simples para Deus, Quando cantamos aquele cântico: olha o mar imenso, é o mar, o homem não pode dominá-lo, não consegue dominá-lo, mas para o Senhor ele é como uma simples gota do orvalho. Irmãos, e para não estender mais, nós temos também outra jornada. Depois de passar pelo meio do mar, eles caminharam 3 dias sem achar água. Isso, estamos no capítulo 15, versículo 22. E afinal chegaram a Mara, 23. Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou-se de Mara. Na verdade, uma tradução mais correta
no comentário do Gino, diz que não é Mara, é Marta, que é dama. Eles caminharam numa expectativa de chegar em um lugar em Marta, mas quando chegaram em Marta, não era Marta, as águas eram amargas, por isso se chamaram Mara, por isso se mudou o nome para Mara, porque eram amargas, e o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Moisés então clamou ao Senhor, lhe mostrou uma árvore, lançou Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te sara. Aquele povo caminhou pelo deserto. Caminhar pelo deserto significa não ter vida, não ter água, não ser suprido. Aquele grande, terrível deserto, Deus mesmo vai falar isso, de serpentes, escorpiões. O povo caminhou por aquele deserto. Chega um momento em nossas vidas que também cansamos, que estamos como que no deserto e sem achar água, estamos desfalecendo, debilitando nossas forças, cansados, e ainda encontramos amargura. Vamos às águas, mas temos amargura. Sabe que muitas vezes na nossa vida cristã nós passamos por essa etapa, onde o próprio Deus nos conduz. Lembra ali de Noemi, no livro de Ruth? Ela saiu de Belém, se foi a Moabe, com seu marido, seus 2 filhos, mas ali ele morre, seu marido, seus 2 filhos, e ela fica em uma vida amargurada. Olha, já não me chameis Noemi, mas me chamai Mara, porque o Todo-Poderoso me deu grande amargura, o Todo-Poderoso. Mas será que muitas vezes nós dizemos o diabo, todas as dificuldades é o diabo, mas não consideramos o Senhor? É fácil atribuir tudo para o diabo, mas muitas vezes não é isso. Muitas vezes é que o Senhor Ele quer nos ensinar, que Ele nos ama, que Ele não simplesmente nos leva de maneira tudo fácil, tudo boa, tudo agradável, tudo mar de rosas. Não é sempre a água brotando da rocha, não é sempre assim. Na verdade, a fidelidade ela pode ser vista quando passamos por isso. Hoje o povo de Deus, os evangélicos, eles têm algo muito errado. Eu sou fiel. Eu creio que nenhum de nós está apto para dizer que somos fiéis, porque estamos sendo provados. E quem pode dizer se fomos fiéis ou não, somente o Senhor naquele dia, servo bom e fiel. Para isso estamos lutando, mas muitos hoje têm dito: eu sou fiel a Deus. Por que você é fiel? Porque eu dou o dízimo, eu sou fiel nas ofertas. Isso é um costume que está no meio do povo de Deus hoje, e que não tem nada a ver com a verdade, que tem a ver com o engano. Deus Ele tem que nos provar primeiro. Então Ele poderá dizer se somos fiéis ou se não somos fiéis. Quando o Davi estava reinando, com certeza todos queriam apoiar aquele reino glorioso, vitorioso. Mas de repente, uma certa circunstância que Deus criou, que Deus levantou, Davi perdeu o seu trono para Absalão, seu filho. E Davi teve que fugir, cansado, em amargura. Ali levantou alguém, um benjamita, para amaldiçoá-lo. Sai daqui, homicida. Davi olha, se foi o Senhor que mandou amaldiçoar.
Mas senão o Senhor Ele vai fazer mudar essa circunstância. Irmãos, ali, Davi ele vai conhecer aqueles que são fiéis. E aqueles que queriam seguir, né, Itai, por exemplo, Barzilai e vários outros. Olha, ajudaram Davi na dificuldade, fortaleceram Davi, animaram Davi, carregaram Davi, mas ele era um fugitivo do novo rei. Fica, serve agora o novo rei? Não, onde o meu Senhor estiver, ali eu estarei. Para a vida ou para a morte, foi o que também Ruth vai dizer a Noemi. Órfã se foi, voltou ao seu povo e a seus deuses. Ela não quis, ela quis desfrutar só do significado de Noemi, placenteira, prazerosa, né? Perdão. Vamos desfrutar só do bom. Mas de Mara nós não podemos beber. De Mara nós não queremos. Ruth não. Olha, tá certo, Mara. Onde você estiver, eu estarei. Porque o seu povo será o meu povo, o seu Deus será meu Deus. Onde você morrer, eu quero ser sepultado também. Outra coisa que não seja a morte, me separe de ti. Que não seja a morte. Isso é fidelidade. Isso é lealdade. Irmãos, e nós temos que aprender isso. O povo aqui murmurou. Quando vem a amargura, quando vem esses momentos de deserto, de cansaço, então é aqueles momentos que nós tiramos a toalha. Não, eu preciso fazer minha vontade, eu preciso me recrear, eu preciso dar algo para a minha carne, porque ela está morrendo. Nós também não. Ali o Senhor deu estatutos. Se vocês observarem atentamente minhas leis e minhas ordenanças. Engraçado que as leis e as ordenanças vai ser acrescentado lá no capítulo 20. Mas de que leis e ordenanças são essas? Então, antes da lei, nós temos algo que Deus também está nos ordenando, nos mandando guardar. E o primeiro que nós devemos guardar é essa vida com Cristo, de caminhar com o Senhor, de aprender do Senhor, de viver a vida do Senhor. Mara, o Senhor mandou jogar uma árvore. E o que é essa árvore? O que representa essa árvore? Aquela raiz de uma terra seca, sem formosura, mas que verá o fruto do seu penoso trabalho. Aquela árvore que lutou para sair do meio de um deserto, para sair lá da Galileia, de Nazaré, para produzir frutos. Qual que será essa árvore? O que representa essa árvore? Representa Cristo. Representa Cristo transformando nossas vidas, nos tirando da amargura para contentamento, para uma vida em abundância, para uma vida com Ele, mesmo em meio de dificuldades, mesmo em meio de sofrimentos. Se Cristo sofreu, armai-vos também vós do mesmo sentimento. Tendes modelo para seguir o seu passo, porque Ele foi rejeitado, Ele sofreu, Ele padeceu. Não será que nós estamos preparados para também passar por Mara, de receber, de ser transformada essa amargura em algo doce, em algo que produz vida verdadeira? Nós vamos ficar por aqui. Tem a irmã que quer dar um testemunho também, Lohane. Creio que as irmãs podem vir. Amém?
Amém. Senhor nos abençoe.